RIC Mais Notícias. 7h11, nós abrimos o jornal de hoje falando da decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar o voto impresso para as eleições desse ano. Para os ministros, a impressão coloca em risco o sigilo do voto. Que bobagem. E aí, Mark? 5% das urnas iriam imprimir o voto e, na sequência, o eleitor iria depositar o papel em uma outra urna. A intenção era, em caso de uma eventual perda do resultado da votação, usar o registro na recuperação das informações. De acordo com o TRE, aqui no Paraná, 20 urnas que seriam destinadas a esse fim. Com essa decisão de cancelar a impressão do voto, o STF determinou também que a licitação para a compra dos módulos de impressão de votos seja revogada. É impressionante a resistência que o judiciário brasileiro tem, em particular do Supremo Tribunal Federal, em aderir ao voto impresso. É uma bobagem a ideia de que o voto impresso vai acabar com o sigilo do voto. É evidente que não. Você vai estar dentro da urna eletrônica. Imprime o papelzinho. Você tira o papelzinho da urna eletrônica, dobra e coloca numa outra urna. Qual o problema do sigilo do voto? Isso é buscar chifre em cabeça de égua. Não tem nenhuma justificativa que não seja uma fantasia, como essa do STF, de vedar a ideia de um voto impresso. Por que o voto impresso é importante, na minha opinião? Porque ele acaba definitivamente com toda e qualquer suspeita acerca do resultado das eleições eletrônicas no Brasil. O voto impresso é mais caro? É. Mas a gente torra tanto dinheiro naquilo que não importa que não haveria problema algum em se aderir ao voto impresso. O voto impresso dá segurança e credibilidade a um sistema que vem recebendo críticas de todo lado, ainda que seja meio que teoria da conspiração. Como é que você acaba com esse tipo de teoria? Não, porque daí entra um hacker e faz... Como é que você acaba com isso? Quando você tem uma possibilidade de confirmar o resultado que foi totalizado eletronicamente. Se nós temos o voto impresso, pronto, acabou. Se faria uma contagem uma vez, se fosse necessária, e nunca mais nós voltaríamos a esse tema de que o sistema não é confiável. Aí o Supremo Tribunal Federal anula o voto impresso, manda suspender a licitação, diz que não é mais para comprar impressoras, e usa como justificativa algo completamente fantasioso, que é a ideia de que a impressão colocaria em risco o sigilo do voto no Brasil. Desculpa esfarrapada. A resistência do judiciário em gastar dinheiro, porque isso aqui eles não querem gastar dinheiro. A justificativa é econômica. Sem saber que o judiciário, fazer de conta que o judiciário não torra dinheiro também onde não precisa. Então, usa uma justificativa que não tem nenhum fundamento, porque é tosca, a justificativa coloca em risco o sigilo do voto. Que risco? Oriente o cidadão a dobrar o papelzinho e colocar na urna. Qual o problema? E aí nós manteremos mais uma eleição e depois mais uma e mais uma e mais uma no ambiente de fake news, de conspirações e assim por diante, de que o sistema eletrônico não é confiável no Brasil. Parabéns ao Supremo. É mais um tiro no pé que a Suprema Corte Brasileira consegue dar. O voto impresso seria um enorme avanço para dar credibilidade ao sistema eletrônico de votação no Brasil. Nós conseguimos estragar tudo. E é bom lembrar que o voto impresso só foi implantado por força de lei. Uma lei aprovada no Congresso Nacional assim determinou. Voto impresso foi para o coco. Vamos viver nós e a nossa urninha e ter que aguentar todo aquele blá 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 e aquele mimimi a cada eleição de gente que não acredita no voto eletrônico. Eu nem olhei ainda o WhatsApp, mas eu tenho certeza que tá cheio de gente aí dizendo que não confia na urna eletrônica, não tá, Marcos? O pessoal da teoria da conspiração tá aqui. Pois é. Apostos. Sabe como é que você acabaria com isso? Com o voto impresso. De uma vez por todas. Mas o Supremo não quer, né? E aí levanta ainda mais a suspeita de que tem algo
Porque senão teria o voto impresso. Eita nós! E aí, Mark? Vamos dos ouvintes? Estão participando aqui, Deninha. A ouvinte, final telefone 9747, a Márcia, diz que voto impresso não acaba. Só o papelzinho seria garantido, porque no meio da tecnologia para imprimir o voto pode ser computado um para o outro. Ou seja, as pessoas mesmo com o voto impresso já desconfiam. Agora, sem o voto impresso, então, vão pirar ainda mais, né, Deninha? Nossa. Tem aqui o final telefone 4411, o Marcelo diz que não adianta nada, a questão é o processamento em Brasília. Ele fala aqui uns termos técnicos aqui, enfim, não sei se ele é engenheiro de computação ou não, mas diz que sabe tudo aqui, que é possível fraudar a urna. Também tem o ouvinte 1918, que é mais simples, o Léo Gandim. De que adianta o voto impresso se, na opinião dele, o brasileiro não sabe votar? Nada salva. O problema não é o brasileiro. Como é que é o nome dele, Mark? O Léo Gandim. Léo, sabe que o problema não é o eleitor, né? O problema é o sistema. Nós temos um sistema em que o partido escolhe quem concorre. O partido detém a plena autonomia de distribuição de recursos internos. E o sistema dá mais dinheiro para os partidos que elegem mais gente. Então, a cada eleição é mais do mesmo. Pôr a culpa no eleitor é uma maldade. O eleitor, mesmo que quisesse votar diferente, não conseguiria, porque os partidos não ofertam nomes diferentes. Os partidos que ofertam nomes diferentes são partidos menorzinhos, pequenininhos, que daí não alcançam o quociente eleitoral, não elegem ninguém. E quando há uma renovação, imaginemos o Congresso Nacional, 513. As de conta que deu elegeu 50 caras novas que nunca tinham passado pela política. Ainda assim, nós teremos 463 políticos tradicionais. Então a ideia de uma renovação, de que a culpa é do eleitor, não é. A culpa é do sistema. Ela é feita para eleger sempre os mesmos. Deninha, a Marilza Tomás aqui pela live diz: se os hackers conseguem hackear os bancos até a Casa Branca, imagina uma máquina que quem criou foi os nossos governantes. Também tem a participação aqui do Adriana Carvalho. Teoria da conspiração? Parem. O que vocês sabem sobre as urnas eletrônicas? O que eu sei é que o maior interessado, Deninha, até hoje, em questionar o resultado seriam quem perdeu a eleição. O Aécio Neves, na última eleição, fez uma cena, mas não pediu. Não há nenhum pedido oficial de investigação das urnas. Enfim, seria importante o voto impresso para acabar com essa dúvida. Mas que as urnas são confiáveis, a classe política não as questiona. Eu nem entro na questão da confiabilidade ou não da urna eletrônica. Eu preferiria que nós tivéssemos um sistema de auditoria que fosse feito pelo voto impresso. Porque daí cada cidadão sairia da urna com o voto que deu. Você coloca na urna. Só para ver se o ouvinte consegue compreender como seria isso. Você entra na urna para votar. Se tivesse o voto impresso, o Supremo matou. Entra na urna para votar, digita o número do seu candidato, dos seus candidatos. Quando terminasse a votação, você confirmaria, apertaria o botão verde, ia sair impresso o seu voto. Igualzinho aquilo que você digitou na urna eletrônica. Você dobraria o papel, sairia da cabine de votação e depositaria o voto na urna. Depois você tiraria Eles chamam de zerésima para zerar a urna e o boletim de urna depois. Isso. Tira o boletim da urna. Tá lá, candidato Fernandinho. Perdão, baixa um pouquinho o meu microfone, Fernandinho. Tira lá o boletim da urna. Fernandinho, X votos. Mark Souza, X votos. Denian, X votos. Você pega lá o número de votos e aí depois conta na urna de lona. Vai lá e conta quantos votos teve cada um. Aí você tem como confirmar se aquilo que está digitado na urna eletrônica é exatamente aquilo que foi colocado na urna de lona pelo eleitor no voto de papel. Se tivesse uma única distorção, um votinho, iria arrasar com o sistema eletrônico e o sistema eletrônico ia dar tchau e ninguém mais ia confiar nele. Não haveria nada melhor para acabar com toda a conspiração que não fosse o voto impresso. O judiciário entende que tem que nos fazer engolir o sistema do jeito que eles quiserem. Inventou essa bobagem aí de que coloca em risco o sigilo do voto. E aí a gente come com farinha
e vai embora. Denis, só utilidade pública, os ouvintes estão perguntando aqui que não sabiam desse sistema. Que não são impressos os resultados. São sim. O protocolo de votação diz que às 5 horas, quando as urnas são fechadas, todo secretário de mesa imprime o boletim de urna e afixa no mural ali da porta da sala de aula onde é a urna. Então todos os votos da sua urna são computados e afixados em edital, urna por urna no Brasil todo. Então você pode ir lá verificar às 5 horas se o teu voto do teu candidato estava lá ou não. Isso. Pode. E aí nós teríamos uma segurança muito maior com o voto impresso, porque daí você sairia com o voto daquilo que você digitou bonitinho no papel. Você olhar ali o papelzinho, dobrar e colocar na urna. Custa caro? Custa. Claro que custa. Mas a democracia é muito cara. A ditadura é baratinha. A democracia é um inferno positivo. Democracia faz barulho, tem protesto, tem gente reclamando, tem tudo. Tem discussão sobre o sistema de votação, assim é o regime democrático. Custa caro. O Supremo quer fazer economia onde não deve. E ainda inventa desculpa esfarrapada. Denis, tem uma pergunta para você. Democracia também tem preso candidato? Não. Democracia, de verdade, o preso é preso, não é candidato. E a democracia brasileira tem uma lei que diz que aquele que tem condenação criminal por órgão colegiado, em segunda instância, por exemplo, não é candidato. É o caso do Lula. Por mais que a senadora Gleice Hoffmann E ela estava nervosa ontem. queira fazer de Lula candidato, só fica mais patética a apresentação pública da senadora que envergonha o Paraná. Ontem ela deu um showzinho lá no Senado, não deu, Mark? Deu sim, ela deu um show no Senado, elevou o tom de voz em discurso no Congresso e apelou para o judiciário soltar Lula para evitar um caos social no Brasil. Ou seja, como sempre, fez ameaças de confusão caso Lula continue preso. Durante o discurso, Gleisi também reclamou que os políticos que defenderam o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff agora precisam ficar votando medidas provisórias do presidente Michel Temer e mal aparecem no Congresso. Alterada, Gleisi... Quem que fala sobre mal aparecer no Congresso? Mas olha quem! A senadora Gleisi ficou passeando aí com caravana do Lula, depois bom dia Lula, boa tarde Lula, boa noite Lula, boa madrugada Lula, todo o tempo nem aparece. Mas que coisa, diga lá, Mark. Alterada, Gleisi apela para que soltem o ex-presidente Lula. Cadê o pessoal valente que vinha aqui falar da Dilma, falar do Lula, falar que nós quebramos o Brasil? Cadê os valentões, hein? Pessoal do PSDB que ajudou no golpe, ó, sumiu, vazou, não tá aí. Tem que soltar o presidente Lula. Quem é a liderança popular desse país? Quem é que pode fazer interlocução com o povo? Só tem uma liderança nesse país. Se chama Luiz Inácio Lula da Silva, ou tem outra? Se não soltar Lula, o caos social vai aumentar. Tem que tirá-lo da cadeia. Ele é a única pessoa com condições de conduzir um processo de reconstrução e reunificação do Brasil. E hoje o PT faz o lançamento da pré-candidatura de Lula em Minas Gerais. O evento vai ser em Contagem, na região metropolitana de BH. Lula está preso há aproximadamente 2 meses, inclusive há exatamente 2 meses, e um dia aqui na sede da Polícia Federal, no bairro do Santa Cândida. Senadora Gleice Hoffmann, ela dá esse discurso, faz esse show, e foi um showzinho, né? Só ele é a liderança popular deste país, só ele tem interlocução com o povo, só Luiz Inácio Lula da Silva. Tá bom, no discurso funciona para ela e para os seus. Na vida real, senadora Gleice, na vida real, o criminoso condenado vai para cadeia. Na vida real, quem comete ilícito vai preso. E da cadeia ninguém disputa a eleição. O lugar do Lula é a cana. O lugar do Lula não é na urna eletrônica. O lugar do Lula, do Aécio, do Renan, do Jucá, e etc, etc, etc. Do André Vargas, do José Dirceu, talvez da senhora, se for condenada pelo Supremo Tribunal Federal. O lugar de quem corrompe ou se deixa corromper,
o lugar de quem lava dinheiro, o lugar de quem comete crimes contra a administração pública, contra a economia popular, o lugar de gente que mete a mão no jarro é a cadeia. Não é a urna eletrônica, não é o palácio, não é o castelo do poder, não é o legislativo, não é o executivo. É a cana. Por mais que a senadora Gleice grite, deixa gritar. A democracia, eu acabei de dizer, a democracia é tensa, é nervosa e nos força a ouvir, por exemplo, discursos desse nível. Mas eu prefiro 1000 vezes ouvir uma Gleice destemperada do que viver sob o jugo de uma ditadura. Mas que a senadora Gleice não tomou remedinho, não tomou. Os ouvintes estão enlouquecidos aqui com a fala da Gleice, viu, É Daniel? claro, né? O Leonardo Hoffman, olha só, o sobrenome homônimo, diz que a senadora Gleice não merece o sobrenome que tem, na opinião dele. A Emanuela Stonoga, de São José dos Pinhais, diz que, na opinião dela, a Gleice assistiu muito Narcos. Agora tá achando que Lula vai governar da cadeia. Lembra o Pablo? Pablo Escobar. Também tem o ouvinte aqui, Marcos Acioli, aqui comentando as questões trazidas durante o jornal. O final do telefone 4462, o Dailson Prati, diz que, na opinião dele, a Gleice é cara de pau. Não tem outra afirmação. A senadora Gleice faz a política de quem fala uma casta da sociedade, os petistas. Porque a senadora Gleice pode dizer assim, o Lula, ele vai andar naquele trenó do Papai Noel, será puxado por renas, e aí ele encontrará o coelhinho da Páscoa, e todos vão celebrar juntos um ano muito feliz. E os petistas vão dizer, oba, quando é que o Lula vai andar no trenó do Papai Noel? Pode dizer qualquer coisa que é cegueira seletiva, a vontade de acreditar, seja por ignorância, por ignorar os fatos, seja por paixão ideológica, ou seja por se beneficiar também do esquema de corrupção, faz com que as pessoas sejam tolerantes a esse tipo de situação. Aqui, este microfone quer que todo aquele que seja condenado por corrupção em segunda instância, todos, independentemente do nome do partido, as pessoas sejam levadas ao cárcere, sejam presas e fiquem inelegíveis pelo tempo de 8 anos, somado o tempo de 8 ao tamanho da pena. O senhor Lula está inelegível por 20 anos e 1 mês. Lula nunca mais. O Brasil tem que comemorar a lei da ficha limpa. Lula nunca mais. Por mais que a senadora Gleice discurse, vou repetir, Lula nunca mais vai presidir o Brasil. Por força de lei. E assim que é. Goste a senadora Gleice ou não. Tem o ouvinte final do telefone 7835, o Matias, diz que será que o marido da Gleice não fica com vergonha da esposa? Ele tá escondidinho, né, Denê? Sumiu o Paulo Bernardo. É porque é do mesmo time, né? É a mesma coisa. Tem o ouvinte aqui, final do telefone 5970, o Cleverson de Tamandaré, dizendo que, na opinião dele, ela deve usar alguma coisa muito forte para falar essas coisas que ela fala. Ela avisou ontem lá na tribuna do Senado que o Lula vai ganhar a eleição. Deixou claro para todo mundo. Quem avisa amigo segundo a Gleice, diz que Lula ganha a eleição. Ela disse lá. Se ele fosse ficha limpa, talvez ganhasse. Eu concordo com a senadora Gleice. Ele é um nome cujo potencial eleitoral é gigantesco. Só que ele é ficha suja, ele é imundo, é corrupto, lavador de dinheiro. E os corruptos e lavadores de dinheiro não disputam a eleição. Eles ficam presos na cadeia. O Lula deve estar com frio, inclusive, porque está um frio danado em Curitiba. Mas ele está dormindo, ele acorda tarde, Daniel, segundo o pessoal lá da PF. O Ricardo Jeremias... O Marques sabe tudo. Mas a minha função é descobrir essas coisas, Daniel. Mais que a Gleice. O Ricardo... Não, mais que a Gleice eu não consigo. Será? A Gleice tem acesso livre lá. A sala do Lula por pedido dele, né? O Ricardo Jeremias diz aqui, quero ver o Lula fazer um comício da carceragem da PF. Como é que vai ser isso, Daniel? Gente, é só o discurso da senadora Gleice. O Lula não é candidato.
Veja, deixa eu só explicar aqui algo para que depois não fique um mal entendido. Lula poderá ter a sua candidatura registrada na Justiça Eleitoral. Então hoje vai ter um showzinho lá para lançar o Lula, de mentirinha. Haverá uma convenção do PT no fim de julho, em que Lula será lançado candidato a presidente. O seu nome será registrado na Justiça Eleitoral e tudo isso a gente vai acompanhar pela televisão, pelo rádio, pela internet. Tudo isso. Vai lançar, vai registrar, vai tudo. Então vai nos passar uma imagem de que Lula é candidato. Só que todo e qualquer registro de candidatura feito pelos partidos políticos passa pelo crivo da Justiça Eleitoral. Este crivo da Justiça Eleitoral averigua se estão presentes as condições de elegibilidade e se não há causas de inelegibilidade. Lula não possui condições de elegibilidade e ele está inelegível por ser condenado criminalmente por segunda instância, por órgão de segunda instância, por órgão colegiado. Então nós viveremos um noticiário mostrando um Lula candidato, então vai nos dar uma aparência de candidato até determinado momento. E aí, quando a campanha estiver em curso, Lula será derrubado de sua candidatura. Aí o que o PT vai dizer que foi? Golpe. O golpe! Vai dar um discurso mais uma vez mentiroso, um discurso contrário à lei. O PT hoje é o maior risco à democracia que existe no Brasil. O maior risco à democracia. Então, quando eu digo que ele não será candidato, é porque ele não será candidato lá na frente. Mas até chegar lá na frente, o PT vai atormentar a vida da gente, vai atrapalhar a democracia e criar instabilidade eleitoral. Então, não confundamos o registro da candidatura com a homologação do registro da candidatura, que são dois momentos diferentes do processo eleitoral. Espero que eu tenha sido claro. Não tem outra maneira mais simples de explicar. Mas é isso aí. Entendeu, Mark? O Mark já sabia disso, claro, mas eu digo, tá claro assim? Claro. Você acha que entendeu? Sim. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7h37, 7h37. Vamos abrir este bloco com a participação do ouvinte. Daqui a pouco tem notícias importantes sobre a política brasileira e local. O lançamento da pré-candidatura do senador Álvaro Dias, do Podemos, à presidência da República, aqui em Curitiba. E também uma disputa para a vice do candidato Ratinho Júnior ao governo estadual. Daqui a pouquinho, aqui na Jovem Pan. Agora o momento é do ouvinte. Diga, Mark. Daniel, vários ouvintes perguntando a mesma coisa. Um deles é o Rodrigo Drutsky. Ele, aqui de Curitiba, diz o seguinte: depois que o STF acabou com o voto impresso, que também era lei, não é possível eles revogarem a lei da ficha limpa? Não, não é possível. O Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade da lei da ficha limpa. O relator da matéria à época foi o ex-ministro Joaquim Barbosa. O Supremo já considerou a lei da ficha limpa constitucional, ela não afronta o texto magno da República Brasileira, portanto, não haverá e não há qualquer hipótese de declaração de inconstitucionalidade da lei da ficha limpa, ou que ela venha a ser entendida agora como uma norma inválida. A norma jurídica tem validade, tem eficácia e terá efetividade, como vem tendo até agora. Será uma lei efetiva para tirar o bandido Lula da disputa eleitoral. E veja, a lei da ficha limpa não é uma lei para o Lula. A lei da ficha limpa é uma lei para todo mundo. É para impedir que a podridão inteira, para que os Cabral da vida não voltem, para que o Eduardo Cunha da vida não volte, para que o José Dirceu da vida não volte, para que o André Vargas da vida não volte, e para que o Nelson Meurer da vida não volte, porque foi condenado por órgão colegiado. A lei da ficha limpa é um enorme avanço pela moralidade. Eu vou trazer aqui ao jornal um pouco mais para frente. Estou esperando um período mais perto das convenções. Quero conversar muito com o professor Marcos Bittencourt, professor de Direito Administrativo, de Direito Constitucional. Falei com ele outro dia. Trazer o Marcos Bittencourt aqui. É um professor de altíssimo quilate, para que ele explique para a gente
quais são esses princípios tão caros da administração pública e que a gente tem que observar na hora de votar. Por exemplo, o princípio da moralidade. É um princípio escrito por extenso na Constituição brasileira. Então, aquele que é imoral, aquele que é sujo, não tem lugar na administração. Está fora. O professor Marcos Bittencourt virá um dia aqui conosco conversar na Jovem Pan para que a gente saiba exatamente da importância daquilo que a Constituição nos dá como trilho. Então, eu entendo o temor do ouvinte. O ouvinte fica apavorado porque fica vendo o Supremo fazer de tudo e acha que pode o Supremo Tribunal Federal apertar o botãozinho aquele. Como é que é o nome do botãozinho, Fernandinho? Quer dizer ou não? Acho que não, né? Apertar o botãozinho e mandar tudo pro inferno. Então, não vai apertar o botãozinho. Botão do F. O botão do F. O que mais, Marco? O que tem aí? Os ouvintes ainda falando sobre as urnas eletrônicas, questionando a decisão do STF de não imprimir os votos, que voltou atrás e revogou a lei do voto impresso. O pior dessa decisão do Supremo Tribunal Federal é o ridículo do argumento, né? Porque vai colocar em risco o sigilo do voto. Para. O Felipe aqui diz que eliminar o voto impresso vai garantir que não seja comprado votos. Já ouviu casos de políticos falarem para que as pessoas não sabem se votou nele, enfim, conta aqui ele. Mas você não leva o voto para casa, gente. É isso que as pessoas não entenderam. Você não leva o voto para casa. O voto impresso é depositado numa urna, daquelas antigas lá, a urna de lona. O voto não vai embora com a gente. Não tem perigo não, viu? Ninguém leva o voto embora. Agora, Deni, importante relembrar como é que era a eleição antes. Você, inclusive, cobriu a eleição... Não, já chegou a cobrir a eleição daquela com urna de papel? Óbvio. Começou ainda a brincadeira. Óbvio. Não, porque não tinha também assim, as pessoas esquecem o passado. Claro que é importante imprimir o voto para ter a comparação, é inegável, e isso é ponto passivo. Infelizmente a STF não fez isso. Mas antes também tinha fraudes. Claro. As pessoas jogavam garrafa de Coca-Cola na urna para invalidar aqueles votos, daquela urna do candidato X que estava na frente, perdia todos os votos. As pessoas, na contagem, era manual, os galpões, cheio de gente. O escrutinador na hora ali de podia... colocar na pilha do candidato, colocava assim meio errado. Outros. Então, ou seja, nenhum processo é 100%. Não é 100%. O Mark está certíssimo. Tinha muita fraude na totalização, na contagem. Chamava o escrutínio manual, a apuração dos votos. Hoje a gente fala de totalização dos votos, né? Então, a apuração, aquela feita no papel, ela não é imune à fraude. Claro que não é. Mas por que o voto impresso seria importante? Porque nós teríamos os dois, né, Mark? Nós teríamos o voto eletrônico e o voto de papel. Você podia bater os resultados. Bater os resultados. Mas não, né? A gente... E só para o ouvinte não cair em fake news, tem muita gente mandando aqui um meme, por exemplo, dizendo que só 3 países no mundo utilizam urna eletrônica. Brasil, Venezuela e Cuba. Cuba nem tem eleição direito, gente. Não tem urna lá. Lá é uma ditadura. Então, assim, não cai na fake news da rede social, não. O botão de compartilhar, ele é muito difícil de apertar. Não... Cara, no Brasil a galera faz selfie na urna eletrônica. Pois é, e não pode, né? Não pode. O que a gente tá... E não pode. Não pode. 7h43. Dene, uma última mensagem aqui de ouvinte que está brabo com você, dizendo que você é tucano, que você não fala mal só fala mal do PT e dizendo que você vai ter que engolir a Gleisi como a mais votada. Mas acho que sim. Penso que a senadora Gleisi será uma das mais votadas, se não a mais votada do estado do Paraná. O que demonstra aquilo que eu acabei de dizer, né? A culpa não é da eleitora, a culpa é do partido que lança qualquer pessoa a disputar a eleição. Me chamar de tucano, quando um petista me chama de tucano, não me ofende. Quando um tucano me chama de petista, também não me ofende. Porque o que teve de gente durante o período da greve dos caminhoneiros me chamando de seu petista enrustido, seu isso ou aquilo, eu só tenho vínculo com a minha consciência. O nosso ouvinte, ele tem bandido de estimação, eu não tenho. Ele curte o bandidinho dele. Eu não. Luciano Oliveira, o nome dele. O Lu, assim, eu não tenho, tu tem. Sabe o que eu tava pensando outro dia? E eu falo isso sério mesmo. Quem tem bandido de estimação, explica o que para os filhos quando ensina aquele elemento banal da honestidade. Explica, diz o que para a criança?
para o adolescente? Porque se nós ensinamos a tolerar a corrupção, nós formaremos corruptos. Nós temos de ser intolerantes à mãe de todos os delitos. Dá uma pensada aí, do outro lado do rádio. Eu não consigo achar compatibilidade nisso. Porque o discurso de, o Lula está sendo perseguido... Não, mas não é o Lula, é o Zé Dirceu, é o PT, coitadinho. É o partido da alma mais honesta do universo. Todos os outros são corruptos e o PT é o limpinho. Então, sabe, essas pessoas elas não têm nem noção de que está atrapalhando a vida do próprio filho. A gente pode formar pessoas melhores. E formaremos. Porque a sociedade precisa evoluir. Vamos falar da candidatura do Álvaro Dias, do Podemos. O senador do Paraná lançou a sua pré-candidatura. Tudo é fato pré, né? A pessoa só é lançada candidato mesmo depois da convenção. O senador Álvaro Dias juntou a turma para comer asinha de frango lá no Madalosso e lançou a pré-candidatura lá. O Madalosso tem uma marca, né, de juntar boa parte da discussão política do estado do Paraná. Diga aí, Mark. Mais de 2.000 pessoas participaram do almoço de lançamento da pré-candidatura de Álvaro Dias e quem esteve no evento estranhou a ausência do irmão de Álvaro, o pré-candidato ao governo do estado, Osmar Dias. Não tá bom, viu? Não tá bom. Vou interromper a leitura da notícia para não deixar para depois. Não tá boa a relação. Aliás, não é que não tá boa. Tá péssima a relação hoje entre os irmãos Álvaro Dias e Osmar Dias. Ela não era boa no passado. Hoje ela está insustentável. Vamos adiante. E ele não foi nem convidado para o evento, Deninha, para você ver como está a relação. Imagina, gente. Não teve convite para o Osmar. Ele não foi convidado para o evento. Não é que ele foi convidado e não foi. Não, ele nem convidado foi. Tá bom, né? Tá bacana a relação dos irmãos. Diga lá. Na plateia estavam ex-governadores, pré-candidatos ao Senado e prefeitos do interior aqui do estado. Na coletiva de imprensa, Álvaro Dias disse que escolheu o Paraná para lançar a candidatura porque aqui é o seu reduto eleitoral, com quase 7% das intenções de votos nas pesquisas. Ele acredita que a sua candidatura vai decolar. Nós estamos no momento do plantio, jogando a semente. Ela vai germinar, ela cai em terreno fértil. O Brasil está esperando uma mudança. Esse ano é o encontro da verdade. O Brasil se encontra com a verdade. A população vai exigir passado limpo, vai exigir experiência política, experiência administrativa. E é isso que nós queremos apresentar ao país em todos os cantos dessa nação. O senador Álvaro Dias é um nome aí que pode sim crescer. Pode crescer. O problema todo do senador Álvaro Dias é o problema do tamanho do partido dele. O Podemos é nanico de tudo. Não tem tempo de televisão, não tem estrutura, não tem nada. Então a mensagem do Álvaro não chega aos rincões mais afastados. Porque boa parte do eleitorado tem e conhece o processo eleitoral pelo programa eleitoral da televisão, do rádio e tudo. E os veículos de comunicação, ainda que convidem o Álvaro para ele se mostrar maciçamente no período da eleição, isso tudo é muito pueril, isso escapa, né? Que você pode estar vendo a novela num canal e lá no outro ele está aparecendo no jornal, daí ele fica, e aí a pessoa pisca no ar. Porque quando é o horário eleitoral, como é em rede, cadeia, todo mundo tem TV aberta aí nos rincões, lá longe, lá no interior do Piauí, lá no grotão da Amazônia, essa pessoa ela vê o horário eleitoral. E quem é que está no horário eleitoral? Quem está no partido maior. É por isso que o sistema elege sempre os mesmos. Então o senador Álvaro tem um problema. É o problema da estrutura. O partido dele não existe. É de nada, bem pequenininho, de coisa nenhuma. Tem um intervalinho e na volta a gente vai falar sobre a disputa para ser vice de Ratinho Júnior na eleição estadual. Rique Mais Notícias. Fiquem mais notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7 horas e 52 minutos, 7h52. Edson Campagnolo, presidente da FIEP, deixou o cargo para ingressar na vida política. O Campagnolo esteve aqui conosco faz uns dias aí. Outro que também
busca um espaço na vida política é o Darcy Piana, que estava no comando da FEComércio e se afastou também. Tanto Darcy Piana quanto Edson Campagnolo, os dois, tentam ciscar um espacinho como vice do candidato Ratinho Júnior. Diga aí, Marco. Faltando 4 meses para as eleições, os dois deixaram os cargos na última quarta-feira, cumprindo assim o prazo exigido pela lei. Campagnolo está afiliado ao PRB. Já Darcy Piana se filiou ao PSD, partido de Ratinho. Em entrevista nesta semana, aqui no Rick Mais Notícias, Ratinho disse que existe a possibilidade de Campagnolo ser o vice. Além de Campagnolo, ele também citou o nome de outras lideranças, como o ex-ministro Reinaldo Stefanes e o ex-secretário da Agricultura, Norberto Ortiguara. Na FIEP, quem assume a presidência é Cláudio Petrosiski, que já era coordenador regional da FIEP e presidente do Instituto Regional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele é dono da Atlas Eletrodomésticos lá de Pato Branco. Já na FEComércio, quem assume a presidência é Ari Faria Bittencourt, que desempenhava o cargo de primeiro vice-presidente. Bom, o Darcy Piana, ele não teve o nome aventado aqui pelo Ratinho Júnior. O Ratinho Júnior não citou o nome do empresário Darcy Piana, o que não significa que ele não possa vir a ser. É um nome importante, nome conhecido aí do setor empresarial. Da mesma maneira, o Edson Campagnolo, ex-presidente da FIEP, que está licenciado, está no PRB, é o partido que tenta até se desconectar um pouco da imagem de ser o partido da Igreja Universal, embora seja o partido da Igreja Universal do Reino de Deus. Então nós temos dois empresários que tentam dar à chapa de Ratinho Júnior uma credibilidade maior pelo fato de Ratinho ser jovem, pelo fato do Ratinho ser político com o apelido do pai, e isso tudo, por mais que seja bom em determinada parte da sociedade, tem uma parte da sociedade, sim, que torce o nariz para o fato dele se chamar Ratinho. E ele mesmo admitiu aqui, disse que isso é preconceito. Então, você ter um nome de vice que empreste ao Ratinho Júnior uma maior envergadura junto às classes mais altas do Paraná, é bom para o Ratinho. O Ratinho tem a tentativa também de daqui a pouco concorrer com o vice que seja o Reinaldo Stefanes, o pai. O Reinaldo Stefanes pai é um político que transitou aí por todos os governos da República, né? Ele é mais técnico do que político propriamente dito. O problema, então tem vantagens, claro, em lançar o Reinaldo Stefanes, é bom para o Ratinho. A maturidade do Reinaldo Stefanes dá credibilidade ao Ratinho Júnior, que é jovem, mas há um problema, por outro lado, o discurso. Ratinho Júnior discursa que quer distância da política tradicional. Tem algo mais tradicional do que Reinaldo Stefanes? Que é tradicional feito o tradicionalismo político. Caminha junto com a política desde o Collor, em Brasília. Então vamos ver como é que se desempenha aí o Ratinho Júnior na escolha do seu vice. No outro lado, há ao que tudo indica, uma aproximação verdadeira entre o pré-candidato Osmar Dias, do PDT, e o senador Roberto Requião, do PMDB. A chapa seria... Olha o que tem sido aventado nos bastidores. Eu não posso crer que o ex-senador Osmar Dias vai cair nessa. Mas a chapa seria Osmar governador, Maurício Requião vice, o irmão do Requião, com o próprio Requião candidato ao Senado. O Osmar ele não quer ganhar a eleição, ele quer perder a eleição. Se ele lançar o irmão do Requião como vice, se ele tiver na chapa do Requião, já acho que perde. Na chapa. Se ele puser um Requião de vice, daí eu tenho absoluta convicção que o Osmar vai perder a eleição. Porque daí ele traz para dentro dele, para dentro da candidatura do Osmar, o PT, o Lula e tudo aquilo, todo MST. O MST, todo esse ranço da esquerda que ninguém aguenta mais, o Osmar se abraça nisso tudo. Mas será que o Osmar vai fazer isso? Lançar o Maurício Requião? O Maurício Requião foi aquele que foi secretário de Educação e comprou as TVs laranja. Entre outros.
e foi o homem que organizou o pró-Lula lá em Porto Alegre, no TRF, em janeiro. É gente vinculada ao PT fortemente, vinculada ao ex-presidente Lula e ao próprio Requião. Osmar Dias é um nome muito forte, poderia ganhar a eleição sem precisar do Requião. Se fosse abraçar o Requião, vou dizer uma coisa, dá um passo grande no sentido da derrota. Né? 7h58. Ouvintes e vamos embora, Mark. Denia, muita gente participando aqui sobre as notícias que trouxemos ao longo do jornal, mas o assunto que mais aparece aqui são as urnas eletrônicas. O pessoal não engoliu a decisão do STF. Para quem chegou agora, o STF decidiu que os votos não serão mais impressos e revogaram a lei da impressão do voto. Também, aqui está reclamando muito o Fernando aqui de Ponta Grossa, dizendo aqui que, na opinião dele, o que o STF fez foi trair o povo brasileiro, já que a lei foi aprovada pelo Congresso. Pois é. Só para a gente fechar, tem uma notícia, ela é a cara do governo Temer. O governo federal zerou o imposto para importar roda gigante e carrossel. Gente, é sério. A notícia é séria, pra gente ir embora pro feriado, pro fim de semana. Você acredita que o governo federal reduziu de 20 para 0 a alíquota de importação para rodas gigantes e carrosséis? Mudou o Brasil, né? Agora vai o país, não vai, Mark? Ah, vai. Agora um parque em cada esquina. Por que não? Agora vai. Denia, tem os ouvintes aqui falando que não acreditam que a Glaze vai se eleger, enfim. Vai né? sim, gente. Não, mas deixa eu dar uma notícia aqui que mostra como o PT tá forte. As pessoas acham que o PT acabou e não acabou. A Dilma lidera as intenções de votos ao Senado de Minas Gerais. Tá a pesquisa. Ela desbanca, inclusive, o Aécio. Também o mineiro também, difícil, né? Dilma e Aécio. Você tá vendo? Mas os mineiros podem mandar Dilma e Aécio pro Senado de novo. Daí o pessoal preocupado com a urna eletrônica. Meu amigo, pode se votar até de oratória, vai lá pessoalmente e diz quem vai votar. Não tem jeito. Não tem. O Minas Gerais pode legar ao país a dupla Aécio e Dilma. Só que a Dilma tá com um pouco de dificuldade porque o PT mineiro não tá afim dela, né? Ninguém tá afim da Dilma. Eles querem que ela saia deputada federal lá. E daí, no estilo Glaze, né? Pra puxar um monte de gente junto e tal. Então. Mas já imaginou a Dilma senadora, Denis? Mas tem um... Não tem coisa boa nisso. Eu ia brincar aqui, mas não tem, né? Enfim. Mas ela ia ter discurso, pelo menos. Dilma só... Na tribuna do Senado. A gente ia ter diversão, né? Eu ia gostar. Sabe que o problema todo de quando eu vejo o noticiário de Dilma candidata, eu lembro sempre daquela barbaridade que o Senado cometeu ao fatiar a sanção do impeachment. O impedimento do presidente, a condenação por crime de responsabilidade, por determinação da Constituição e da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que foi assim no caso Collor. Aquele que é condenado por crime de responsabilidade perde o cargo e fica inabilitado para o exercício de função pública por 8 anos. Isso é o que diz a Constituição. Inabilitação por 8 anos do exercício de função pública. Mas o Senado, sob a presidência de Ricardo Lewandowski e sob a batuta de Renan Calheiros, ninguém me contou, eu vi. Renan Calheiros articulou, Ricardo Lewandowski fez o serviço e quem peticionou foi aquele senador da voz fina, o Randolph Rodrigues. O Randolph pediu, o Renan articulou, o Lewandowski deu, se fatiou a sanção do impeachment da ex-presidente Dilma e é por isso que nós estamos aventando a possibilidade de que ela dispute as próximas eleições. Bem feito. O Brasil é uma banânia. Não tem nenhum cabimento a possibilidade de candidatura de Dilma Rousseff. E isso só acontece porque nós violamos a Constituição e a própria compreensão do Supremo Tribunal Federal num caso igualzinho que foi o do Collor. O Collor, em determinado momento, com o papel na mão da decisão do Supremo lá do tempo dele, em 92, levantava o documento e dizia assim: eu sou o precedente, não pode fatiar. Eu tentei fatiar e não consegui. O Supremo não deixou.
Eu sou o precedente. Sabe o que o presidente do Supremo, que presidia aquela sessão, fez? Deu de ombros. Ricardo Lewandowski fingiu que não era com ele. O PMDB fez o serviço, como sempre. O PMDB é o partido mais podre do Brasil. O PMDB fez o serviço, sob o comando de Renan Calheiros, auxiliado por Roberto Requião. E aí se poupou o direito político de Dilma Rousseff. Essa é a verdade. E a gente tem que engolir a possibilidade de ter no Senado Federal Dilma, e o pior, na companhia do Aécio. Só tocando um Beautiful Day do U2. Não dá tempo de mais nada, né, Fernandinho? Não dá, Daniel. Mas não tem como tu tirar uma dessas músicas que o Terribas pôs aí e pôr um Beautiful Day? Coloco, vou dar um jeito. Tira Durante sabe essas coisas que o Terribas põe aí? Vamos aproveitar que ele tá de Ele noite. tá muito melancólico. Ele tá dormindo. O Terribas tá dormindo. Vamos aproveitar e trocar toda a playlist. Vambora, gente. Vamos embora. Então tá bom. Valeu, Marca. Até segunda. Valeu, até Tchau, segunda. Fernandinho. Tchau, tchau, até.